15h09, estamos de volta no CBN Cascavel, segunda edição desta segunda-feira, dia 5 de agosto. E agora eu tenho imenso prazer de conversar aqui com a doutora Juliana Mendonça, advogada, mestre em Direito e especialista em Direito e Processo do Trabalho. Estamos chegando aí próximos Dias dos Pais e vamos trazer alguns detalhes. Doutora Juliana, primeiramente, seja bem-vinda aqui à CBN, satisfação conversar contigo, uma excelente tarde. Boa tarde, é um prazer poder falar com você, Alexandre, e com seus ouvintes, sobre um tema tão bom que é o sensível, necessário, que é o direito do trabalho. O prazer é nosso aqui, seja bem-vinda. E nós estamos aí nos avizinhando, né, no Dia dos Pais, e muitas vezes a gente fala aqui de licença maternidade, de algumas nuances que as nossas queridas mamães têm direito, mas os pais também têm alguns benefícios que muitas vezes são desconhecidos, né, doutora? Que benefícios são esses aí que os pais também têm com relação ao direito, à previsão aí do direito do trabalho? Sim, é muito importante que os pais usufruam desses direitos, até por uma questão de equidade no ambiente de trabalho com as mulheres, além de ter o vínculo com a esposa e com a criança ali naquele primeiro momento e na idade que vai até os 6 anos de idade. A legislação, ela prevê que a criança até 6 anos de idade, o pai ou a mãe, ou os dois, podem ter uma negociação diferente com a empresa. Eles têm preferências para fazer jornada de trabalho diferenciada, para teletrabalho, além do afastamento do pai, assim que o bebê nasce, de 5 dias, se for pela CLT, ou se a empresa for optante pela empresa cidadã, esse tempo elastece para 20 dias. Perfeito, doutor. Agora, falando dessa equidade, muitas empresas, nós temos aí um debate grandioso em torno disso, porque algumas empresas acabam deixando, até virou motivo de polêmica, olha, entre contratar o homem e a mulher de repente ela tem um período maior, a questão da gravidez e tudo mais, evidentemente que é a mulher que sofre todo esse processo, as transformações, essa questão também essa de equidade, não trazem uma igualdade maior, doutora? Qual é a visão também desse aspecto, né, para que as mulheres também tenham aí preservado o seu direito, né? Porque a mulher realmente é que sofre todo esse processo de transformação durante a gravidez, mas o homem tem que estar ali também ao lado para que possa auxiliar a esposa, né? Com relação aí ao filho que virá ou que já veio ao mundo, né? Sem sombra de dúvidas. O tempo que a lei prevê, esses 5 dias, é um tempo muito pequeno, é um tempo até absurdo, porque a mãe cuida do bebê. E quem vai cuidar da mãe nesse período? 5 dias, que é o que a maioria das empresas dão aos empregados, é um tempo que não supre as necessidades da família. Então, isso aí tem que ser revisto, sem sombra de dúvidas. Os trabalhadores, eles precisam, essa questão da mulher ter 120 dias e o homem ter 5 dias, e as empresas optarem por homens ao invés de mulher, também é mais uma questão que tem preconceito, sexismo. Então, a gente precisa, sim, sem sombra de dúvida, aumentar o período para os homens, tanto para o bem da equidade no ambiente laboral, quanto para a necessidade que a família possui naquele momento. Porque para as mulheres que têm rede de apoio, não é, doutora, facilita um pouco, mas para quem não tem ali essa possibilidade de ter ali mais familiares, né, durante esse momento da gravidez, precisa que o marido esteja ali realmente acompanhando e dando esse conforto, né, para a mamãe que acabou de gerar uma vida, né? Além dessa questão da rede de apoio, é direito e dever do pai, né? É dever dele também, e um direito que ele pode exercer de querer estar com a sua família, de querer estar crescendo os laços com aquele bebê já desde o início. Então, é muito difícil um pai que trabalha o dia inteiro, a criança nas primeiras semanas, primeiro mês ali, o pai, que ainda a mãe está adaptando a questão da amamentação, o pai com certeza tem que ajudar à noite com a mãe, né?
porque é um período muito difícil de adaptação, e ele ainda tem que trabalhar no dia seguinte. Então, isso aí tem que ser repensado, sem sombra de dúvida. Doutora Juliana, agora falando em relação aí aos benefícios que o pai tem, né, com essa questão do direito do trabalho, depois que essa criança já está ali com 1, 2 anos de idade, ela continua tendo uma atenção especial por parte da família, por conta de vacinação, por conta, de repente, de consultas médicas. E quando esse pai precisa levar essa criança, ele tem também essa liberação, essa questão de atestado para o ambiente de trabalho, quando essa criança necessita desses cuidados médicos, enfim, acompanhamento, reuniões escolares, como é que funciona todo esse mecanismo também, doutora? Sim, a lei prevê que o pai ou a mãe, os dois, na verdade, podem se ausentar ao trabalho sem prejuízo financeiro, né, sem ter o desconto daquele dia, para acompanhamento médico da criança de até 6 anos. Porém, isso pode ocorrer apenas uma vez ao ano. Apenas uma. E lembrando também da documentação, doutora. Qual é o documento necessário? É o atestado mesmo do médico ali para a criança? O que o pai deve solicitar, de repente, no ambiente médico ou até mesmo no ambiente escolar, né? No ambiente médico, tá? Para acompanhamento não é no ambiente escolar, é para o ambiente médico. É um atestado de comparecimento. Eu até brinco com os meus alunos que eu falo que se você tiver 2 filhos, o primeiro adoeceu, o segundo só o ano que vem. Ele não pode se ausentar ao trabalho por conta disso. Que coisa, né? São algumas questões aí de legislação que nos chamam a atenção. Para o ambiente escolar não há essa prerrogativa, doutora, portanto? Não é essa prerrogativa. Mas como existe na legislação recente um direito à preferência, tá? Não é obrigatório, não é algo congente, mas é algo preferencialmente que esses pais de criança até 6 anos possa ter uma jornada diferenciada, uma negociação diferente nessa jornada, chegar mais tarde, sair mais cedo, ou vice-versa, ou trabalhar de forma online, né, o teletrabalho. Então, nesses casos, poderia resolver essa questão de acompanhar o filho na escola. Perfeito. Mas não é algo que, se a empresa falar, eu não tenho condição de fazer essa negociação, infelizmente não é algo que a lei vai obrigar a fazer. Esses pais têm preferência sobre outros pais que poderiam, que têm um filho maior de 6 anos ou alguém que não tenha filhos. Doutora Juliana, agora nós estamos falando, evidentemente, daquilo que está chancelado na lei. Agora, saindo desse terreno, na sua visão, doutora, aonde que nós podemos ainda avançar nessa legislação? O que é que falta, né, para os nossos pais? É claro que estamos aí próximo ao Dia dos Pais, portanto, né, tocando mais um assunto aí da paternidade, mas também na maternidade, para as mamães. Onde nós podemos aí, qual é o caminho para que a gente possa avançar nessa legislação, tendo em vista aí o crescimento das nossas crianças, né, com acompanhamento, com a possibilidade dos pais realmente estarem ali trazendo esse conforto, seja ele educacional, seja ele médico quando necessário. Onde nós podemos avançar ainda nessa legislação trabalhista, doutora? Alexandre, podemos sim avançar, e é muito fácil avançar em algo que você olha para a necessidade do próximo, tá? 5 dias, como eu disse, é absurdo. Eu tive um bebê, tem 1 ano, esse bebê ficou na UTI, eu também fiquei na UTI, e meu marido, em 5 dias, ele teve que voltar ao trabalho. Então, aí, a gente ficou no hospital esse período dos 5 dias, quando a gente voltou para casa, ele precisou se ausentar para o trabalho. Então, assim, a gente observa esse tipo de situação que, se você olhar para o próximo com um olhar atento, os nossos legisladores, que são quem podem fazer a alteração legislativa, eles vão precisar, tem até alguns projetos de lei para majorar esse período de 5 dias para um período superior. Menos de 1 mês é absurdo, tanto pela questão que eu te falei, da equidade no trabalho, que os homens e as mulheres precisam ter mesmas garantias, a mesma competitividade. Então, se o homem sai, a mulher sai também.
O trabalho e a responsabilidade é de ambos. A mãe apenas gerou e dá o leite. A responsabilidade é de ambos. Não tem como colocar apenas para a mãe. A mãe, provavelmente, que tem um parto cesariano, tem um período maior, mas aí é por questão de saúde também. Mas o marido ou o pai dessa criança tem que ter o mesmo tipo de responsabilidade que a mãe. Isso eu acho que não podemos eximir da responsabilidade de ambos nessa criação. E nós avançamos tanto nessa questão de diminuir o machismo, né? Já avançamos, não estamos perfeitos, mas a gente já vê muitos pais hoje em dia cuidando dos seus filhos, levando aos parques, coisa que antigamente não se via tanto. Então, acho que tem muito a avançar e eu acredito que teremos ainda um sucesso nessa questão da licença paternidade. Ou seja, doutora Juliana, é questão também de bom senso dos nossos legisladores, né? Em olhar para o próximo se colocando no lugar do próximo. Perfeito. Doutora Juliana, algo mais que você gostaria de salientar aqui para o nosso ouvinte da CBN, que de repente nós não tenhamos falado durante a nossa entrevista? Acho que talvez seja interessante a gente falar a questão, quando a mãe sofre o falecimento após ao nascimento do bebê, ali dentro daquele prazo dos 120 dias, o pai pode requerer essa diferença da licença maternidade para ele, tá? Então, vamos dizer que a mãe falece no parto. O pai pode requerer a licença maternidade para ele. Então, ele vai ter os 120 dias. Ou se a mãe ali morre 2 meses, o pai pode requerer o restante da licença maternidade para o pai, mesmo sendo do sexo masculino. Pais adotantes também, de forma unilateral, o homem que adota de forma unilateral, sem ter uma companheira ou outro companheiro, ele pode também requerer a licença maternidade de 120 dias. Isso está previsto na lei. Mesmo que essa criança adotada já tenha uma idade ali, de repente 1, 2 anos, também tem direito normalmente, doutora? Sim, porque a gente tem que pensar no período de adaptação, né? Essa criança, inclusive, ela já tem noção, se for um pouco mais velha, tem noção do que ela vivia, o que ela vai passar a viver, então esse momento é muito importante para que a criança e a família possam se adaptar. Maravilha. Doutora Juliana Mendonça, muito obrigado aí por nos ceder um pouco do seu conhecimento, do seu tempo aqui na CBN, também compartilhar aqui com os nossos ouvintes algumas questões importantes, né, com relação aí ao direito do trabalho. Muito obrigado pela entrevista e até uma próxima oportunidade. Obrigada a todos, uma excelente semana, um feliz Dia dos Pais a todos os pais. Maravilha. Conversei aqui com a doutora Juliana Mendonça, advogada, mestre em Direito e especialista em Direito e Processo do Trabalho. Agora 15 horas.